Bom dia, Shalom, glória a Deus, iniciando mais um dia aqui, na presença do Senhor. Vamos orar? Shalom, Fabíola, bom dia. Ai, não tô conseguindo marcar. Vamos orar então, para a gente poder iniciar, né? Pai, obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por estar conosco em todo o tempo. Gratidão pela noite que tivemos, por teus anjos acampados ao nosso redor. Obrigada pela proteção, pelo cuidado. Oh, Deus, como é bom tê-lo ao nosso lado. Obrigada, Pai, mesmo na tua grandeza, soberania, majestade, o Senhor cuida de nós, está conosco. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua palavra, que possamos, Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor deseja, que aprendamos com a leitura deste capítulo agora, Senhor. Espírito Santo tem liberdade para falar conosco aquilo que deseja, aquilo que quer que venhamos a aprender e a entender com este capítulo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Leonara, Shalom, bom dia, linda. Vamos lá então. Gênesis capítulo 49 começa assim. Jacó chamou os seus filhos e disse: fiquem em volta de mim e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Oh, Deus. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, seu pai. Ah, que lindo. Rúben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violência. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram outros. Maldita seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele?
Judá vai segurar o cedro do rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira. Na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho, cor de sangue. Seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada. Como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José. Peraí, deixa eu marcar aqui. (25) 25. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos. Bênçãos de cereais e de flores. Bênçãos de montanhas antigas. Coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel. E foram essas as palavras que o Pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu
uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer e me reunir com meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Heteu, em Macpela, a leste de Mamre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica, para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque, a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia, ou Lia, né? O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com seu povo no mundo dos mortos. Pai, obrigada pela leitura desse capítulo, obrigada pela tua companhia. Obrigada, Deus. Entender o poder da palavra, entender o poder de um pai declarar sobre o filho palavras que vão gerar vida, palavras que podem gerar também maldição, Senhor. Nós entendemos a responsabilidade de abrir os nossos lábios e deixar ser instrumento em tuas mãos. Nós escolhemos ser instrumentos em tuas mãos, Pai. Que dos nossos lábios venham sair palavras de bênção, de vida. Não queremos entristecer o Senhor, mas ser canal de bênção aqui. Dai-nos sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Gleice, Nise, Maíra, Elinildo, Shalom. Que bom estarmos juntos. Que bonitinho, gente. Aqui no YouTube tem uma coroinha aqui para Maíra e pro Elenildo. Que bonitinho vocês. Muito bonitinho. Deixa eu ver aqui, ó, como funciona o lugar se destacarem na sua comunidade. Que legal! Eu não sabia. Observei, não sei se aparece pra vocês, eu acho que deve aparecer também, né? A Maíra e o Elenildo, meus fofinhos aqui no YouTube. Gente, lemos mais um capítulo 49. Olha só, 12 filhos na frente de Jacó, cada um ouvindo o que é dito para o filho, do irmão, né? Acho que está entrando pontuação para você a cada comentário, a cada pessoa assistindo ao vivo. Deve ser, né, Maíra? Você estava com 25 XP, agora está com 50 XP. Agora o que é esse XP aí? Eu não sei. A minha voz, ó. Em nome de Jesus, melhorar, Senhor. Hoje à noite estamos juntos, entregando louvor perfeito ao nosso Deus, em nome de Jesus. Daqui a pouco tomar própolis, vitamina C ali. Lani, bom dia! Então, gente, Jacó pede os 12 filhos para ficar em pé na frente dele,
para entregar as últimas palavras, abençoá-los. Abençoou os 12, como dito aqui, né? No versículo 28. E foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. E a cada um deu uma bênção especial. Cada um recebeu uma bênção, mas ainda assim algumas foram duras, né? Assim, difíceis de ouvir. Eu não sei, para mim soa até, não é uma bênção. Dizer aqui, olha, cadê o do Issar? Onde que eu vi o do Issar? Issacar. Versículo 15. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como escravo. Eu entendo que Jacó entrega uma palavra para cada um, já falando sobre sua descendência, nem exatamente somente como filhos. Profetiza sobre seu futuro, né? Sobre os que virão através de você. Mas, né, vai trabalhar sem reclamar, como um escravo sem reclamar. Eu entendo também que toda a bênção entregue era orientada pelo Espírito Santo. Tanto que o que eles entregam sobre os seus se cumpre. Não é uma palavra dita da boca para fora. Era algo que vinha de dentro, orientado por Deus. E cada um faz sentido aos planos do Senhor. É muito forte, né? Mas ele entrega para cada um uma palavra. Para alguns eram termos fortes e textos maiores, mais promessa, mais palavra. Para outros era curtinho, igual Zebulon. Zebulon vai morar no litoral, onde vai ter portos para navios. A sua fronteira vai chegar até Sidom. Pronto. Agora de Dan. Será como uma cobra na beira da estrada, que como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor, meu Deus, espero que me salves. Né? E aí para José vem novamente palavra de vida, de força. É isso que às vezes eu fico pensando, acho que eu do lado ali falei, Senhor, oh Deus, olha o que José está recebendo. E olha o que eu recebi. Né? Não é para chorar, não é para gerar inveja. Era algo vindo de Deus para cada um. E sabe aquelas... vem um entendimento assim para mim também. Às vezes a pessoa, você, eu, recebeu uma sentença de alguém. Uma sentença de morte. O inimigo usa da situação para tentar te enfraquecer e aproveitar daquilo para inventar mentiras. Mas é tão bom saber que quem dá a última palavra a nosso respeito é o Deus Todo-Poderoso. E se a sentença vem de acordo com a vida que viveu até então,
nós sabemos que um ato certo, um ato de mudança que agrade ao Senhor, anula todo o ato ruim. E a graça do Senhor, ela se estende a nós. E é a palavra dele que é na palavra dele que está a nossa identidade. E é nele que estamos forjados. E é a sentença dele que queremos sobre nós e recebemos sobre nós. Amém? Deixa eu ver o comentário de vocês aqui. Opa, que isso? Dei zoom aqui na minha sobrancelha. Eu queria era dar zoom. Tá zoom não, tô subindo a mensagem aqui e não foi. Ah, foi agora. A Denise colocou assim, ao Instagram. Queremos coroinha. Queremos coroinha. É, Instagram. Põe coroinha para as minhas meninas aqui também. Né, Gleice? Isso, Nise. Aí, ó, viu? Você colocou e eu falei de Dan também, ó. Forte, né, Fabíola? A Fabíola colocou isso. Fala um pouco sobre o que Jacó fala a respeito de Dan. Eu achei pesado. Também achei. A Leonara colocou: acho que isso seria o preço do pecado que cometeram contra José. O que a Bíblia de Estudo fala? Vou colocar aqui para nós. Eles se arrependeram, mas lá tiveram um coração ruim. Lá atrás tiveram um coração ruim. O pecado foi perdoado, mas a consequência vem. Uma hora ou outra. É verdade, Leonara. Lá atrás, tá. Isso aí, lá atrás. Forte, hein? Denise colocou. E é verdade, pode ser isso mesmo, né? A palavra de Jacó para os filhos acaba que vem por consequência das ações. Mas deu tempo de entregar uma profecia para cada um deles. E todos receberam uma palavra. Todos. Um por um. Vamos ver aqui na Bíblia de Estudos o que falou sobre eles. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui ao vivo todos os comentários. Vamos lá. Primeiro versículo. Este capítulo forma uma parte das grandes profecias dispensacionais da palavra de Deus. Tem a ver com os últimos dias mais recentes e os últimos dias. É a primeira ocorrência desta expressão, os últimos dias. A profecia pode dividir-se da seguinte forma: Rúben, Simeão e Levi, a história moral de Israel até o primeiro advento. Judá, a aparição do Messias e a sua rejeição. Zebulon e Issacar, a dispersão e o subjugo dos judeus entre os gentios. Dan, a aparição e o reino do anticristo. Gade, Asser e Naphtali apresentam o clamor da angústia dos filhos eleitos de Israel para a segunda vinda de Cristo. José e Benjamim juntos predizem a segunda vinda, em glória, do Messias de Israel. Versículo 2. Nos versículos 1 e 2, o Espírito Santo impressiona o uso de ambos os nomes, Jacó e Israel. Embora os 12 filhos se reúnem em sua presença, refere-se a ele como Jacó. Entretanto, quando se refere às profecias que serão anunciadas, refere-se a ele por seu nome de príncipe, Israel. Versículo 3, falando sobre Rúben. É o que deve ter sido Rúben, principal em poder. Impetuoso como a água, não serás o principal, nem o profeta, governador, nem grande homem que saiu de Rúben.
no capítulo 35, versículo 22. Simeão e Levi, culpados do mesmo pecado, capítulo 34, versículo 25 e 29. Em seu secreto conselho não entre minha alma. Conspirações secretas para assassinar aos de Siquém. Nem a minha honra se junte em sua companhia. Jacó não tinha parte na matança dos de Siquém. Quando tomaram o assunto em suas próprias mãos, em lugar de seguir ao Senhor, eles estorvavam enormemente o muro protetor do Senhor ao redor de Jacó. Versículo 7. A tribo de Simeão, quando entraram na terra de Israel, vários séculos depois, não teria herança, mas de fato teria sua parte na herança de Judá. Assim também, Levi não teria herança de tudo, mas sim teria a sua maldição convertida em bênção, já que chegaram a ser a tribo sacerdotal de Israel, mas ainda dispersos em toda a nação, cumprindo a profecia. Judá, te elogiarão os teus irmãos. O nome Judá significa louvor, e é dessa tribo que viria o Messias. A tua mão será na nuca de teus inimigos. Refere-se aqui à grande vitória que ganharia Cristo sobre Satanás e todos os poderes da escuridão na cruz. Colossenses será CL. Deve ser Colossenses 2, 14 e 15. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Israel o fará na segunda vinda. Judá é um leãozinho. Refere-se a um leãozinho no poder da sua juventude, absolutamente invencível. Cristo representado no despertar do seu poder, da sua maturidade, cheio do Espírito Santo, curando os doentes, expulsando fora os demônios, ressuscitando os mortos e podendo operar todos os espíritos demoníacos, tremendo aos seus pés. Da presa subsiste, meu filho, encurva-se, deita-se como um leão. O leão está sempre em busca da presa. A presa nenhuma vez procura o leão. Significa que Cristo está sempre na ofensiva. Jesus é o Filho de Deus. Um leão destreinado, parado sobre os seus pés traseiros, preparado para saltar, que de fato era o símbolo da tribo de Judá. Assim como um leão velho, quem o despertará? Refere-se a um que se amadurecia até chegar a ser de pleno vigor e velocidade. Quem seria tão insensato para responder à invencibilidade absoluta de Cristo? Não será tirado o cetro de Judá. O cetro se define como um bastão de ofício e autoridade que pertence a Cristo. E nem o legislador de entre os seus pés. Refere-se ao feito de que Judá estava destinado a ser o guardião da lei. O que eram eles? O templo estava em Jerusalém, que era parte da tribo de Judá e que tinha a ver com a lei. Até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quando vier Jesus, tipificado pelo nome Siló, quem de fato era e é o verdadeiro legislador, ele cumpriu a lei em sua plenitude, em sua vida, em sua morte. Portanto, satisfez todas as suas justas demandas. E a ele se congregarão os povos. O único caminho a Deus, o Pai, é por Cristo, o Filho.
O único caminho a Cristo, o Filho, é por meio da cruz. O único caminho à cruz é por negação de si mesmo. Lucas 9, 23 ao 24. Bonito, né? Amarrará a videira. A videira se refere à fruta e, de fato, o sangue de uvas, que se refere ao que ele fez na cruz, ao derramar o sangue de sua vida para produzir este fruto. Tudo isso se refere à cruz e ao que lava suas vestes em vinho, quer dizer, em sangue. Os olhos vermelhos de vinho são os olhos que olhavam sempre para a cruz. Os dentes brancos de leite refere-se à justiça de Cristo. É a justiça que ele sempre teve. Mas agora é possível a nós, devido ao que ele fez em seu sofrimento, ou seja, ao sangue de uvas. Zebulon. Esta descrição de Zebulon não é tão geográfica como ocupacional. O mais próximo que esta tribo chegou ao Mediterrâneo foi de 16 quilômetros. Entretanto, as grandes vias de mercadoria do norte ao sul passaram por Zebulon, sendo eles muito ativos no comércio. Deveria haver traduzido e suas fronteiras serão para Sidom. Issacar. A tribo de Issacar está contígua ao rio Jordão e, como resultado, foi favorecida pela melhor área para a agricultura em todo Israel. Tem a ver com intentos agriculturais e não a subjugo de nenhuma outra nação. Dan, chegou na parte de Dan. Dan tinha a habilidade para governar, mas mesmo assim chegou a ser uma serpente perigosa. Com toda certeza se pode observar que a primeira introdução de idolatria em Israel se atribui à tribo de Dan. Juízes capítulo 18. E ao enumerar as tribos em Apocalipse capítulo 7, omite-se o nome Dan. Assim também acredita-se que o anticristo, que era judeu, sairá da tribo de Dan. Uma vez mais se assemelha a uma serpente no caminho, uma serpente muito venenosa. Eita, que forte, hein? A tua salvação espero, ó Senhor, referindo-se à segunda vinda. Gade será vencido pelo anticristo durante a grande tribulação, mas vencerá por último, é quando se refere à segunda vinda. Asser poderia bem ser a primeira das tribos a dar as boas-vindas a Cristo em sua segunda vinda. A frase dará deleites ao rei pertence a uma excelente apresentação para o rei, e esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Naphtali terá palavras maravilhosas para Cristo em seu retorno. Serão palavras de arrependimento. Zacarias 13, versículo 1. José, como Judá, é um tipo de Cristo, portanto, superlativos fluentes e brilhantes. Judá é descrito como Cristo em seus sofrimentos, enquanto que José é descrito como Cristo em suas bênçãos milenares. Tudo, no versículo 23, tudo fala do que fez Israel a Cristo. Versículo 24, Cristo fez, apesar da oposição, o que ele devia fazer, se referindo à cruz. Cristo é denominado aqui por dois nomes, pastor e a pedra de Israel. 25, é Cristo só quem desfruta das bênçãos do Pai, e essas bênçãos lhe virão de todas as formas. Ainda no 25, temos que entender que Deus não abençoa ao homem por si, mas sim, ele abençoa Cristo
Se a pessoa que estiver em Cristo, então é abençoado. Quanto tempo durará as colinas? Durarão as bênçãos de Deus. Visto que as colinas são eternas, significa que as bênçãos de Deus por meio de Cristo são eternas também. As bênçãos serão sobre Cristo, de quem José era um tipo. Embora Cristo fosse um homem, ele estava afastado de todos os outros homens, porque ele era também o Filho de Deus. A tribo de Benjamim pode ser a tribo principal para se opor ao anticristo. Fica muito claro, por isso, que Jacó foi guiado no que é pelo espírito de profecia e não por afeto natural. Ou ele teria falado em um tom mais tenro ao seu filho amado Benjamim. Aquilo que nós falamos, viu? Direcionado por Deus nas palavras de profecia, não era por um afeto natural, porque senão ele teria falado num tom mais amigável, mais tenro a Benjamim. É lobo arrebatador, rapaz, algo que enquadra como presa. Pode acontecer durante a grande tribulação vindoura, assim como a tribo de Benjamim se opõe totalmente ao anticristo. 28. Embora Rúben, Simeão e Levi estavam sob os marcos do desagrado do seu pai, ainda lhe indica que deve lhes abençoar, cada um segundo a sua bênção, porque nenhum deles foi rejeitado como Esaú, viu, gente? Cada um recebeu uma bênção, uma palavra. Nenhum deles foi rejeitado como Esaú, ainda que palavras de acordo com como consequências, né? Como a Leonara trouxe para nós aqui, e também compartilho desse entendimento, ainda assim não foram rejeitados, como aconteceu com Esaú. Tão amargamente sentiu ali não ter recebido uma palavra de vida. 29. O coração do patriarca não estava fixado na riqueza de sua câmara luxuosa, mas estava muito longe na terra escolhida de Deus. Nós também devemos recordar que enquanto estamos no mundo, não devemos ser deste mundo. O nosso tesouro está em outro lugar. Aleluia. Versículo 30. O grande patriarca nunca permitiu que todo o esplendor do Egito, o seu luxo, se tornasse o objeto correto da sua fé. Ele sempre estava em Cristo e na cruz. Versículo 31. Sua demanda que ele seria sepultado aonde Abraão e Isaque foram sepultados, declarava dentro de si mesmo e fez uma declaração, que todos estes estavam fazendo uma reclamação de toda a terra. Deus tinha prometido a eles e, em última instância, essa promessa será cumprida. Desculpa, gente. Último comentário do capítulo 49. As últimas horas do grande patriarca foram cheias de profecias e predições com respeito às 12 tribos de Israel, que finalmente trariam o Redentor ao mundo. Ele morreu quando a profecia foi falada, mas ele não morreu até que tudo foi dito. Tem que dizer de Jacó que ele guardou a fé que foi entregue a Abraão e ao seu pai Isaque. Ele não permitiu que a tocha caísse no chão ou se apagasse. Em sua morte, ardia de fato, ardia como nunca antes. Que bonito, né, gente? Que lindo. Que bom que deu para comentar aqui todos os comentários do capítulo 49. Que o nosso Deus complete
em nossos corações a palavra de hoje. A Bíblia de Estudos mostra para nós que cada palavra ali tem a ver com toda uma profecia, além das tribos, quanto à vinda de Jesus. É interessante, né? A gente vê no primeiro livro lá, dizendo sobre toda a criação, todo o início, ter palavras já que vão ser mencionadas em Apocalipse, em Zacarias, Juízes, palavras que são ditas lá no Novo Testamento. E hoje, novamente, através desse capítulo, o Senhor fala conosco sobre o poder da palavra. E que quando nós, na autoridade de pais, de líderes, de instrumentos na mão do Senhor, quando for para ser instrumento para declarar algo sobre alguém, não faça de você mesmo. Busca ser instrumento mesmo, boca de Deus, pedindo ao Senhor orientação para falar através de nós. E que o que estiver ao nosso alcance, nós usemos a nossa boca para profetizar vida. Ande com um galãozinho de água, sabe? E não com um galãozinho de gasolina. Se já tem um fogo, se já tem um incêndio num cantinho aí, chega lá para apaziguar. Chega lá para trazer paz, para ajudar a resolver. E não colocar mais intriga, mais fogo. Vocês estão entendendo? Que nós venhamos ser sensíveis à instrução de Deus. Profetizar vida, entregar bênção. Como o Júnior falou para nós aquele dia, todos os dias, ao liberarmos uma palavra, os anjos e os demônios estão atentos ouvindo o que vamos falar, para pegar e usar contra nós ou a favor de nós. Para quem você está jogando as sementes? Que sejamos instrumentos na mão do Senhor e escolher profetizar vida, abençoados também, profetizar a bênção, ser abençoadores. É isso que eu queria dizer. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, inicia uma nova série em nossa igreja. Que vocês possam estar presentes. Se conseguir estar ao vivo, né, lá, presencial, é outra coisa. Se não puder, esteja online, mas não deixem de ser alimentados. Amém? Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Olha, a Grazi entrou aqui. Deus abençoe a Grazi. Lucas também. Deus abençoe vocês. E tem a formatura dos cursos. Aí a Maíra colocou. Olha só, gente. Hoje é dia de formatura lá na igreja. Você vai estar lá, Maíra? Anderson e eu estamos formando no curso de voluntários. Que lindo! Muito bom! Deus abençoe, Gleice. Amém, minha linda. Estamos juntas. Estamos juntas, Maíra. Hoje à noite vamos estar lá, vendo vocês se formarem. Glória a Deus. Que avanço, né? Uma quarta-feira abençoada para nós. Que o Senhor esteja com vocês onde colocarem os pés. Não negociem a presença do Espírito Santo. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Gratidão pela companhia. Até mais tarde, então, no culto, para honrar os nossos amigos, sermos privilégio de participar deste momento tão encantador de vitória, de crescimento, de avanço na vida e no ministério de vocês, Maíra. Feliz por saber disso. É o primeiro de muitos outros aí. Você já fez outro também, já, Maíra, ou é o primeiro?
Fala aí, Anderson, eu já vi, já presenciei também em outros. Tamo juntos, Deus abençoe vocês, amém? Beijo, Lani, Fabiola, Gleice, Nise, Leonara. Deixa eu falar o nome de todo mundo agora. Ah, é, vocês que estão aqui agora, isso aí. Beijo. Maíra, Helenildo, fiquem com Deus. Beijo também. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.